Voltando firme no nosso estudo sobre as questões do direito tributário, nós vamos ter agora uma questãozinha que vai também corriqueiramente cair no exame da ordem, que vai falar sobre a questão da sucessão empresarial. Antes mesmo de nós lermos a questão, eu quero que vocês guardem um duplo entendimento. Que entendimento é esse? Um entendimento sobre os sujeitos que compõem a relação jurídico-tributária. Ora, nós temos uma relação jurídico-tributária, que vai ter, de um lado, o ente que cobra a ejação tributária, a pessoa jurídica de direito público, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E do outro lado desta relação, nós vamos ter um particular, aquele que deve pagar a ejação tributária. Ora, esse particular, por sua vez, pode se subdividir em duas espécies, o chamado contribuinte e o chamado responsável tributário. Contribuinte é aquele que pratica de maneira pessoal e direta o fato gerador da ejação tributária. É aquele, por exemplo, que vai ter que pagar o IPVA de um veículo. Veja, eu sou proprietário do veículo, eu estou praticando o fato gerador do IPVA de maneira pessoal e direta. Por outro lado, o responsável tributário seria aquele que, sem se revestir da condição de contribuinte, ou seja, sem praticar de maneira pessoal e direta, a lei vai determinar que ele tenha que pagar aquela ejação. Veja, ele não praticou o fato gerador de maneira pessoal e direta, mas a legislação tributária diz que ele vai ter que pagar essa ejação. Guardando esse primeiro entendimento, para quem quiser dar uma olhadinha em casa, o entendimento do sujeito ativo, do ente político, vai estar no 119 do CTN, e o do sujeito passivo, ou seja, contribuinte responsável, vai estar no artigo 121 do CTN. Então, querendo, dá uma pausa no vídeo e dá uma lidinha nesses dois artigos, porque vocês vão ganhar aí muito, tá bom? Mas continuando, vejam que o que a questão agora nos quer falar é justamente sobre um dos sujeitos passivos, ou seja, o responsável e não o contribuinte. E essa responsabilidade específica que essa questão está cobrando, e que nós vamos ver ainda no nosso curso, que já foi cobrado em outras duas oportunidades pela FGV, seria a responsabilidade por sucessão empresarial. A responsabilidade por sucessão empresarial tem a previsão no artigo 132 e artigo 133 do Código Tributário Nacional. O artigo 132 vai falar da chamada responsabilidade por fusão, transformação e incorporação. Ao passo em que o artigo 133 vai falar na responsabilidade por aquisição, quando se adquire um fundo de estabelecimento ou então um mero estabelecimento comercial. Então, nesses casos, nós poderíamos ter uma responsabilidade integral ou uma responsabilidade subsidiária. Indo para a questão, para a gente poder entender melhor, vamos lá. Diz assim: Pizza Aqui Limitada, empresa do ramo de restaurantes, adquiriu estabelecimento empresarial Pizza Já Limitada, continuando a exploração desse estabelecimento, porém sobre razão social diferente, Pizza Aqui Limitada. Nesse caso é correto afirmar que, conforme havia dito a vocês, o estudo agora vai ser sob a previsão dos artigos 132 e o artigo 133, ambos do Código Tributário Nacional. O artigo 132, conforme dito, vai falar dos casos de fusão, incorporação ou transformação. O que seria a fusão? Duas empresas que resolvem, então, fundir-se para criar uma nova empresa. Ora, se tinham débitos que não foram pagos pelas antigas empresas, quem vai ter que ser responsável agora? A nova empresa. A incorporação é quando uma empresa incorpora outra empresa. Então, se tinham débitos da empresa que foi incorporada, a nova empresa vai ser responsável tributária em quitá-los. E a transformação estaria ligada apenas à modificação do quadro social. Antes nós tínhamos uma empresa A, limitada, e passamos a ter agora uma empresa A, SA. Ora, se a limitada tinha débitos que não foram pagos, será agora de responsabilidade da nova empresa. Já o artigo 133 do Código Tributário Nacional, quando fala sobre a responsabilidade por aquisição, vai falar que um contribuinte vai vender, não é isso? Vender, e outro vai comprar, e outro vai comprar. Comprar o quê? O fundo ou estabelecimento. Esse que realizar a compra, esse que efetivar a compra, se
permanecer explorando a mesma atividade do vendedor, é isso que o caput do 133 diz, poderá ser responsabilizado pelos débitos desse vendedor que não foram pagos em relação àquele estabelecimento adquirido. Vejam, quem tinha praticado o fato gerador foi o vendedor em momento anterior, mas quem comprou, se continuar explorando a atividade que o vendedor explorava, pode ser responsabilizado sim. E ele pode ser responsabilizado, esse comprador, poderá ser responsabilizado em duas situações. Seria a chamada responsabilidade integral ou a responsabilidade subsidiária. A responsabilidade integral seria o comprador tendo que responder por todo o débito deixado pelo vendedor. Por quê? Porque o vendedor encerrou qualquer atividade econômica. Ora, se o vendedor encerrou qualquer atividade econômica, o fisco não teria de quem cobrar. Nesse caso, então, o fisco vai cobrar de quem? De quem adquiriu esse estabelecimento. Vejam se não há uma certa lógica. Ora, se o vendedor não mais explora atividade econômica, eu costumo até falar para os meus alunos presenciais que eles nunca esquecem, o vendedor foi surfar em Maracaípe, foi para Porto de Galinhas, curtir a vida, não quis mais nada com nada. Então, se ele vendeu e não continuou explorando atividade econômica, o fisco não vai ficar no prejuízo, não. O fisco vai atrás, então, do comprador, que vai ter que responder de maneira integral. Por outro lado, se o vendedor continuou explorando atividade econômica no mesmo ramo que ele atuava ou em outro ramo, ou seja, ele deixou de realizar aquela atividade e foi realizar uma atividade nada a ver com outra coisa, mas ele continuou explorando atividade econômica, o vendedor continuou oferindo renda. Nesse caso, o comprador só vai ser responsabilizado de maneira subsidiária. O que seria a responsabilidade subsidiária? Ora, é aquela em que primeiro tenta de quem realmente realizou o débito, não sendo possível, é então que o comprador entraria com o seu patrimônio. E ele fala que o vendedor deveria continuar explorando a atividade econômica, continuava tendo dinheiro, ou então iniciar uma nova atividade em 6 meses. Gravem esse número aqui, ó, em 6 meses. O que eu acabei de explicar para vocês com todo esse garrancho, me desculpem aí, tá, gente? É a responsabilidade do 133 no inciso 1, integral, e no inciso 2, subsidiária. Bom, considerando que a questão fala em pizza aqui e pizza já, o que eu quero de vocês era que vocês entendam que a dificuldade dessa questão seria relacionada, ótimo, agora sim, gente, desculpem, eu estava tentando aqui me adequar à tecnologia. O que essa questão, a maior dificuldade que essa questão vai querer externar é porque em 2 momentos ela vai falar a palavra pizza. Pizza e pizza. E em momentos ela vai falar também em aqui e já. Acreditem, a maior dificuldade dessa questão são os nomes. Inclusive, nas turmas presenciais aqui no nosso querido curso Espaço Jurídico, eu costumo realizar um recurso bobinho, tá, gente? Por favor, não achem ruim esse recurso que eu vou utilizar, não. Mas é apenas para que, dentro de uma prova enorme, que seria o primeiro exame da OAB, né, a primeira fase da OAB, você às vezes pode perder uma questãozinha por uma mera leitura. Então não tenham medo não de utilizar o recurso que lhes deixe mais à vontade para acertar a questão. O recurso que eu vou usar aqui vai ser apagar a palavra pizza. Então, voltando lá para o nosso quadro. Bom, temos a palavra então pizza, e temos também a palavra pizza. Retirando a palavra pizza, a questão ficaria assim. Aqui limitada, empresa do ramo dos restaurantes adquiriu estabelecimento empresarial já limitada, continuando a exploração desse estabelecimento, porém, sob razão social diferente. Aqui limitada. Nesse caso, é correto afirmar que, vejam então que a questão diz que aqui, gente, comprou o estabelecimento de já e continuou agora explorando sobre o seu nome, aqui. A alternativa A vai dizer o seguinte: a aqui, lembre-se do nosso acordo, a aqui responde solidariamente pelos tributos devidos pela já.
até a data do ato de aquisição do estabelecimento empresarial, se já cessar a exploração de atividade, a exploração da atividade ou atividade econômica. Ora, é aquilo que eu disse a vocês, se já cessou a atividade econômica, o fisco não tem de quem pegar a grana não. Então essa responsabilidade ela não vai ser solidária não, de aqui não. Aqui vai ter que ser responsabilizado pelo artigo 133, inciso 1, a responsabilidade dele vai ser integralmente. Só é vocês lembrarem, se já cessou a atividade, já foi surfar, já se aposentou, já foi curtir a vida, não quis mais ganhar dinheiro não, foi viver do que ele planta. Enfim, gente, ele mudou, deu uma doida nele, ele não quis mais trabalhar. Então, nesse caso, a responsabilidade, o fisco vai, sim, o fisco não vai ficar no prejuízo, então o fisco vai sim atrás da aqui, que vai ser responsabilizado não de maneira solidária, e sim de maneira integral. Outra dica, tome cuidado, esse artigo 133 não fala em responsabilidade solidária não. Ele vai falar na responsabilidade integral, que é o caso da questão, ou então na subsidiária. Lembre-se disso, ele não fala em responsabilidade solidária não, tá bom? Então não seria essa a nossa alternativa. A letra B vai dizer, caso já prossiga na exploração da mesma atividade dentro de 6 meses, contados da data da alienação, aqui, que foi adquirente, responde subsidiariamente pelos tributos devidos pela pizza, paguei até o item errado, desculpa gente, pela já limitada, até a data do ato de aquisição do estabelecimento. Ora, vejam que já, ou seja, o vendedor continuou explorando a atividade econômica, porque o dispositivo do artigo 133, inciso 2, vai expressamente falar que ele deve continuar explorando a atividade econômica ou então iniciar em 6 meses. Então, nesse caso, a responsabilidade vai ser sim o quê? Subsidiária. Então aqui só vai responder, aqui que foi o adquirente, só vai responder com o seu patrimônio se já, que continua explorando a atividade econômica, não conseguir pagar aquele débito tributário. Aí sim entraria o patrimônio de aqui. Por isso que essa alternativa estaria correta. A alternativa desse exame seria a letra B de bola, seguindo a linha do artigo 133, inciso 2. A alternativa letra C vai falar para a gente o seguinte, caso já mude de ramo de comércio dentro de 6 meses contados da alienação, então aqui será integralmente responsável pelos tributos devidos pela já, até a data do ato de aquisição desta. Gente, o que vocês têm que entender em relação a essa questão simplesmente é que observem que quem vendeu, quem alienou, ou seja, a pizza já, ela não foi surfar não. Nessa nossa alternativa aqui, ela não foi surfar, ela não foi descansar, ela não se aposentou. Ela continuou explorando a atividade econômica. Ora, quando o alienante, o vendedor, continua explorando a atividade econômica, não seria justo cobrar totalmente, integralmente, de quem adquire. Então vejam que nesse caso específico, se o vendedor continua explorando a atividade econômica, continua gerando riqueza, primeiro deve ingressar no patrimônio dele. Não sendo possível, aí sim que vai no patrimônio de quem adquiriu o estabelecimento. Então vejam que, nesse caso, para o alienante, o que interessa, o que importa é se ele continua explorando a atividade econômica ou não. No nosso caso, ele mudou de ramo de comércio, mas ele continua explorando a atividade econômica. Então, primeiro, tenta pegar do alienante, que foi efetivamente quem praticou o fato gerador. Não é possível, aí sim, subsidiariamente, pega-se de quem vendeu. Cuidado para não confundir essa regra com a do caput do 133, que vai dizer que quem compra, o comprador, não o vendedor, o comprador deve, para ser responsabilizado, manter o mesmo ramo, a mesma atividade. Mas para quem vende o alienante, não. O que importa é se ele continua explorando a atividade econômica. Voltando agora para a nossa última alternativa, nós temos letra D. Caso o negócio jurídico não fosse a aquisição, mas a incorporação da já pela aqui, ou seja, aqui estaria incorporando já, esta última, ou seja, aqui, estaria isenta de qualquer responsabilidade referente aos tributos devidos pela já até a data da incorporação.
Gente, está errado, porque eu também falei com vocês sobre o artigo 132 do CTN, e eu falei que no caso de incorporação, eu até usei um Azinho assim e um Bzinho, e disse que A incorporou B. Se B tinha débito, claro que A ter que pagar por esses débitos. B foi incorporado agora ao patrimônio de A. Então não vai existir uma isenção, não vai existir esse benefício da isenção. Esse benefício que vem através de lei. Não, nananino não. Nesse caso, o artigo 132 expressamente vai falar que quem adquire, no nosso caso, aqui, seria sim responsável. Por isso que essa alternativa estaria errada. Bom, com isso, nós finalizamos então essa questãozinha do nosso exame da ordem, questão corriqueira, se cai também. Por isso, fica a dica aí final, leitura obrigatória dos artigos 132 e 133. Não saiam daí, já já a gente volta.